Já estamos com vocês, concurseiros. Mais uma edição do Sala de Concurso. Fabiano Marques, Andrezão Machado, Rodrigo Schaefer, Paulo Marques e o nosso convidado de hoje, o professor Fabrício Aita, especialista em preparação para concursos públicos na área de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Então, nós estamos prontos já para encarar uma prova para o Tribunal do Trabalho em Minas Gerais, com data marcada já para julho, a prova, dia 26, né? Se não me engano, 26. 26. De passagem dessa prova. Tiraram o emprego dessa prova. Claro, né? Então nós vamos comentar várias coisas aqui e o Aita vai nos ajudar bastante nessa área, que é de amplo interesse atualmente dos concurseiros, e o Aita está aqui para isso. O professor Disseu está a caminho, vai chegar a qualquer instante, mas antes de começar a conversar com o nosso convidado e entre nós também, o professor Rodrigo, eu vou pedir para o professor Rodrigo dar uma olhadinha, dar uma lidinha ali, alguns recados, algumas mensagens para nós. Isso aí, Paulo. Tem uma mensagem do Thiago da Costa, que mandou: muito bom assisti-lo semanalmente, além das informações e dicas, serve até para dar uma motivada na rotina de estudos. Sugiro aumentar a duração do programa. Abraços. Que beleza, hein? Aumentar a duração do programa. Essa semana eu também ajudei um rapaz a fazer um recurso de uma prova de guarda de segurança de Canoas, se não me engano, não é? Da Prefeitura de Canoas, segurança, uma coisa assim. E direito ambiental, olha só, eu com direito ambiental. Mas na verdade ele não queria enfrentar o conteúdo do direito ambiental. Na verdade ele estava discordando de uma transcrição da lei, do texto de lei que haviam colocado numa alternativa como correto e ela estava discrepante com bom. E aí no final eu fiz ele não tinha dificuldade de fundamentar, ele faltava para ele, era só, digamos, a formatação, aquela linguagem, né, para o recurso. E aí no final ele saiu, me agradeceu muito e disse assim: cara, outra coisa, eu sou fã de vocês. Eu digo: como assim fã de vocês? Fã de vocês é do Sala. Eu digo: tá. E aí ele me pediu também a mesma coisa que estão pedindo aí, ou seja... Ele pediu para aumentar o tempo ou a frequência? Não, ele quer mais uma edição. Você que falou em tempo, ele queria mais uma edição semanal. Mais uma edição semanal. Ele disse que é muito interessante, muito legal. E aí vamos ver. Tem mais uma, Paulo, só aqui, ó, o Oscar Serrano, fantástico debate, que seja o primeiro de muitos que ainda virão. Legal. Algumas das mensagens. Dizer para o Oscar que nós estamos de antena ligada, certo? E aproveitando agora o momento, né, recursos, tá? Como é que é na área de vocês, assim, quando a gente, por exemplo, português, às vezes as questões estão erradas, eles não anulam. E às vezes são questões que não eram para ser anuladas e anulam. É igualzinho na informática. Como é que funciona a área de vocês? Eu fico na dúvida, será que é só o português que é assim? Porque, inclusive com gramática dizendo o contrário, mesmo assim, a banca não anula. Mas é isso, informática, por exemplo, teve até um caso recente onde o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é o órgão o órgão oficial que dita normas e regras de uso da internet no Brasil, tem um padrão, uma norma sobre um determinado assunto, a prova assume um padrão internacional, ok, também, mas não condizente com o padrão nacional, e bota tranquilo, sendo que ela não tinha dado bibliografia. Mas ela aceita mesmo assim não anularam. Não, essa é o contrário. Aceitaram o recurso em cima da norma internacional, sendo que o comitê simplesmente falava de forma genérica. Sabe que, minha primeira manifestação aqui é agradecer o convite, dizer que é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu também sou fã do programa, já assisti as outras edições, vi nos primeiros dias os comentários, achei muito legal e parabenizar a iniciativa do curso. É muito legal poder estar participando aqui com vocês. E nesse aspecto específico dos recursos, até o STF, há pouquinho tempo atrás, decidiu, bem recente, que as bancas têm total autonomia nesse sentido. Uma decisão do STF nesse sentido. O que pra gente, especialmente aqui falando de TRT, que trabalha muito com a FCC, né, é uma questão interessante, porque a FCC tem uma posição pontual no que diz respeito ao direito do trabalho, algumas doutrinas. E aí, por mais que tu tenha várias outras doutrinas e decisões judiciais em sentido contrário, o cara tem que estar estudando pela banca. Então isso eu acho que é muito importante, assim, saber determinados direitos, às vezes interrupção ou suspensão do contrato de trabalho, gestante. O contrato de trabalho está suspenso ou está interrompido. Para a FCC,
vai ter uma resposta, porque a FCC se filia a uma determinada corrente, para o CESP vai ter outra. Então, hoje eu acredito que é muito importante tu estar ligado na banca e em questões anteriores, né? E aí tá só uma pergunta agora, pegando um pouquinho, puxando pro meu assado. E quando aquela banca já demonstrou uma questão de um lado... E ela é infiel? Exatamente. Quando a banca é infiel. A infidelidade é sempre um problema. Mas a infidelidade é um problema. Aí nesse caso também não tem. Eles dizem que não, a banca é dona do seu princípio. Ela mudou o entendimento que ela tinha sobre aquela matéria. Esse é um problema, e o STF diz que ela pode fazer ela isso. Tem autonomia, né? Ela tem autonomia, né? De decidir. O STF tem autonomia para mudar o entendimento dele sobre determinadas matérias, né? Por que a banca não teria, né? Claro. Isso me reforça mais na ideia, então, de que o concurseiro ele tem que estar atento à característica da banca, Exato. Banca, né? Porque ser infiel é uma exceção. Exato, não é a regra. Não é a regra, exato. Exato. Corta o exato. Corta o exato. Exato. Ouçam lá em casa, por favor. É uma característica, vamos dizer assim, né? Mas é a exceção, não é a regra, não. Exato. Então a preocupação é o quê? Olha, TRT, né, que é o que começou o assunto aqui, né? TRT a gente sabe que tradicionalmente é a FCC. Então a forma de estudar para TRT é estudar através de questões da FCC, procurar os editais, procurar ver, porque TRT é aquele negócio, o cara não está fazendo nada, vai estudar para TRT, porque são vários tribunais e toda hora vai ter um TRT aberto, né? É difícil. Questão nacional agora, exato. Que estavam comentando semana passada, né? E por isso da prova no local. Agora tu vê que coisa interessante, né? Como é bom, por exemplo, o concurseiro ter essas informações aqui para ele poder saber até que caminho ele deve tomar. Quer ver uma coisa? O AITA acaba de trazer uma contribuição, olha, brilhante, imensuravelmente brilhante para as questões do TRT. Agora, olha o que eu vou falar para vocês sobre as questões do TJRS. O TJRS, o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele criou dentro do TJ um Conselho de Recursos Administrativos, o CORAD, formado por 10 juízes corregedores, que é a segunda instância recursal, certo? Ou seja, aquilo que a banca negar no recurso, o CORAD revisa, certo? Então o camarada pode recorrer mais uma vez para o CORAD e vale a decisão do CORAD. E a banca, depois do próximo concurso, contratado pelo Tribunal de Justiça, certo? E ter sido sempre a FAURGS por convite, ela acaba buscando as decisões anteriores desse CORAD e não faz mais questões fora daquilo que o CORAD decidiu. Ela passa a acatar a decisão do CORAD. Mas isso aconteceu aqui no Brasil. Português agora, já anulou a questão 7 depois do oficial. Por razão do CORAD. Mas isso é muito importante, porque daí também dá um norte adicional sobre essa instância. Mas eu não sei se isso aí não vai acabar acontecendo também em outros... Porque tu sabe que nós somos pioneiros, né, Aita? A nossa tradição de tribunais aqui, a gente leva uma fama de ser um dos melhores do Brasil, Nós, pessoal daqui do tribunal, que somos os melhores, né? Os oficiais de justiça, então, são os melhores. São os melhores. Eu nunca esqueço uma vez, só rapidinho, eu fui fazer uma intimação, cara, de um médico, e o médico chegou e disse assim, oficial, vou te dizer uma coisa, eu vou nessa audiência, tá? Mas eu sei que eu vou levar um chá de banco lá. Eu tendo um monte de gente para atender. Eu tinha uma cirurgia, eu vou desmarcar, porque eu posso desmarcar, mas não gostaria, mas vou desmarcar. O meu paciente pode ter ela desmarcada, eu vou desmarcar. Para ir nessa audiência que o juiz marcou de acordo com a agenda dele, certo? Porque eles se consideram deuses. Tudo bem. O juiz me chamou para perguntar se eu tinha intimado aquele médico, porque era muito importante aquele depoimento, eu intimei medo. E eu vou dizer, ele vem contra a vontade. Por quê? Não, pelo que ele disse. Ele tem um entendimento que os juízes se consideram médicos, e que ele vai levar um chá de deuses, e consideram que ele vai levar um chá de banco aqui. Então, se pudesse pelo menos atender em primeiro lugar. O que ele disse? Ele disse que os juízes se consideram deuses. Ele chegou, olhou bem para mim e disse assim,
Eu tenho certeza disso. Que loucura! Claro, esse juiz era um baita de um gozador, mas um baita de um gozador, eu sei que, claro, que ele disse aquilo de gozação, claro, sacanear, para se contrair aquele momento e tal ali. Claro que ele não se considera isso. Ele é um cara até tremendamente simples. Mas eu não sei se é verdade, você já falou sobre isso aqui, mas não sei se ainda existe, mas existia um tempo atrás, o juiz vai para o interior, né? E as cidadezinhas menores do interior, aquelas ali que até ainda conseguem ter uma sala de cinema, alguma coisa assim, tinha uma cadeira dentro do cinema ou do teatro lá, especial pro juiz de direito da cidade. Lá, o nome dele lá, e ali era uma cadeira para ele, né? Então, tal era o respeito que tinha. Tal o respeito que tem, mas nessa cidade do interior... No interior tem, claro que tem, no mas é um respeito. Tem um respeito engraçado, né? Uma coisa que tinha no interior muito, talvez... Estou falando do interior, eu sou absolutamente do interior, eu quero deixar isso bem claro. Deve conhecer, né? Mas Silveira Martins, mais propriamente Valdebuia, que fica na região metropolitana de Silveira Martins. Então, quando vocês falaram do interior, você fica entre Santa Maria e Silveira Martins, é Valdebuia. Estamos todos convidados para irem lá conhecer. Vou te fazer uma pergunta então, em cima disso. Então, com certeza cabe bem na tua. O quase Deus da cidade não era o gerente do banco? Não, mas continua sendo. É verdade. O gerente do banco é o mais que o prefeito. O gerente do Banco do Estado do Rio Grande. Aí tá. Diz uma coisa, Aita. Tu já notou, evidentemente, que o ânimo em Porto Alegre, eu acredito até que em todo o Rio Grande do Sul, é de pessoas daqui viajarem para Minas Gerais para fazer essa prova dia 26. Eu sei até que já está faltando hotel lá para poder receber pessoas de todo o país. E nós falamos isso aqui no programa anterior, que está muito próximo, agora está muito próximo essa coisa, não tem mais distâncias longas para se prestar prova. E o pessoal se comunicando pelo Face, criando grupos, e nos grupos já trabalhando com questão de local para ficar, é verdade. O que tu pensa? Tu acha que conforme a região, a prova pode ser mais difícil ou menos difícil em matéria de direito de trabalho e processo de trabalho? O que eu penso assim, por exemplo, o TRT, agora eu vou analisar a questão do analista judiciário, por exemplo. Foge um pouquinho do administrativo, mas do analista judiciário, que o Rodrigo está se queixando que derrubaram ele lá, né? Não tem informática, não tem matemática. A tendência é que a prova seja mais difícil nas outras áreas. Por quê? Porque aí tu vai ter o quê? Uma quantidade maior de questões já focadas na parte jurídica propriamente, né? Tu não vai ter aquele desvio padrão lá que normalmente quer derrubar os candidatos, vai lá para matemática, vai lá para informática e derruba por ali. Agora não, agora tu vai ter que derrubar ali. E eu acho que isso vai privilegiar o aluno que está bem preparado. Claro. Aquele que estudou, aquele que se preparou, como ele vai ter uma prova mais focada dentro daquela área específica, a tendência é o quê? A tendência é que ela seja mais difícil e que se destaque aquele que realmente estudou. Aquele padrão, vamos dizer assim, aquele conhecimento mínimo que todo mundo tem, e às vezes adianta para essa prova que tem várias questões de outra área. Nesse caso, a tendência é que ela seja mais difícil por isso. E uma pergunta, o edital, o conteúdo, tem mais conteúdo ou não? Porque saiu informática, eles colocam mais conteúdo no direito, no processo, na legislação. Eu não achei dessa forma, eu achei bem parecido. Claro, isso em comparação do edital do Tribunal de Minas da Terceira Região do anterior. Por exemplo, se nós fôssemos comparar com, por exemplo, daí pegando o técnico agora, com o nosso de técnico passado e esse de técnico, tem muita diferença de um para o outro. Mas se tu olhar o edital anterior de Minas com esse, tu não vai ver tanta diferença. O que vai ter de diferente, e aí é uma diferença importante, é, por exemplo, a parte de recursos, que cai agora, direito do trabalho do ano passado para cá, recursos mudou muito, tem um recurso praticamente novo, que é o recurso de revista, que equivale lá ao recurso especial ou extraordinário, que seria dentro do direito do trabalho. Agora o cara tem que estudar só aquilo ali. A questão dos recursos repetitivos do processo civil veio para a CLT, por uma alteração do recurso de revista. Então, isso mudou muito. Isso aí o cara vai ter que estar estudando muito e tu não vai ter muita referência, porque tu não teve outra prova de TRT com isso aí. Então, o que mudou é isso. E é o tipo de coisa que o pessoal está indo atrás, por quê? Porque precisa ter esse cuidado maior com o quê? Não com o que ampliou, mas recursos.
continua sendo o mesmo recurso, só que tu tem recursos novos, embargo de declaração, mudou muita coisa, que já estava na jurisprudência, mas agora está no texto da CLT, então tem que ter esse cuidado. Assim, Fabrício, então, pelo que tu disse agora um pouco antes, pode ser a questão de não ter informática, né, de não ter a matemática, o candidato, a princípio, pode imaginar assim, tá mais fácil. Ah, não. Pode ser um equívoco Eu desse, acho que sim, assim, eu acho né? que sim, eu É acho o que sim. contrário? Eu penso que é o contrário. Eu acho que quando tu tira outras disciplinas e tu deixa com disciplinas específicas, a tendência é a cobrança ser maior nessas disciplinas, né? Então o cuidado tem que ser redobrado. Pá, que legal, não tem matemática, odeio matemática. Pô, e tu sabe muito direito? Que não adianta só odiar matemática, né? E ficar contente porque não vai cair a matemática. Aumenta o aventureiro que vai para lá só aventurar, não aquele que é super preparado, que sabe que vai disputar, mas aquele que vou tentar para... É que eu acho que esse vou tentar, ele não vai tão longe. Tu acha que ele não vai lá? Eu não sei se ele aventureiro vai, não iria. sabe? Eu acho que Eu acho que eu também acho que não vai. vou tentar... Então piora a notícia, no sentido de, eu digo, assim, a quem concorrência vai não lá, quem vai pra- com sangue no olho. vai. Quem vai com sangue no olho. O cara não vai gastar dinheiro em passagem. Pra ir pra testar uma prova. Isso, vou ver pra ver como é que é. Então daí ele vai acabar, esse aí acaba se perdendo no que, eu vou testar, daí ele vai testar o TJ, ele vai testar o eleitoral, ele vai testar o trabalho, ele vai testar tudo, não vai passar em nada. Ele tá só, ele tem, e o cara que sai daqui e vai a Minas, ou foi ao Rio, e vai a Santa Catarina, e vai Esse é o depois cara. Vai a a Fortaleza. Fortaleza. Esse aí ele vai, porque é aquilo que eu brinquei antes, não tá fazendo nada, vai estudar para TRT. Porque vai ter uma prova para te fazer. De 6 em 6 meses tu vai ter uma prova para fazer. Porque vai ter essa dimensão. É só a gente olhar 3 anos para trás e ver que quem está se preparando para TRT já passou. Nesse tempo, porque ele é cíclico, e não é só cíclico dentro do tribunal aqui da 4ª região. Porque TRT, eu acho legal, assim, que é aquilo, é um tribunal, a princípio, para cada estado da federação. Claro, tem alguns estados menores que tem 1 para 2 estados, mas em compensação tem São Paulo, por exemplo, que tem 2 dentro do mesmo estado. Então, isso acaba dando o quê? Uma ampliação de competência, e de varas. Por exemplo, Minas agora, por que o pessoal está encantado com Minas? Não é só porque é um período, vamos dizer assim, de entre safra de recursos, é porque Minas abriu várias varas do trabalho. E se abrir o vara do trabalho, vai precisar de gente para trabalhar. Então vai ter vaga, não vai ser um concurso que vão chamar 100, 150, 200, vão chamar 300, 400, 500, sabe? Aquele negócio de preencher realmente. Então é por isso que chama atenção. E daí tu vai dizer, mas e se eu não fizer em Minas e não passar em Minas, então quer dizer que... Não, quer dizer que tu tá no caminho. Tu tem que continuar ali naquele comparativo, E também algumas coisas diferentes. Eu tô procurando alguém do português, para me ajudar, ver se eu conheço. Posso te alguém apresentar aqui. um aqui? Porque lá em Minas a questão do estudo de caso, Sim. Que é uma diferença em relação ao que nós temos aqui, que é a redação, tem que corrigir. Tem o estudo de caso, tem uma diferença que não é mais só a prova de redação, E aí eu digo, estou procurando alguém porque eu gosto de trabalhar com estudo de caso no que diz respeito aos conteúdos, mas a parte gramatical toda, a parte correção, então é um outro perfil até em relação àquele cara que estava fazendo redação e tal. E aí o cara vai dizer assim, mas o concurseiro vai dizer, eu vou fazer estudo de caso porque vai ter estudo de caso aqui, ou não vai ter. A gente não sabe. Sim. Mas TRF já teve estudo de caso. TRT Minas já teve. Quer dizer que vai ter aqui? Não. Mas isso entra um pouco naquilo que a gente discutia no último programa, que é, aos poucos, as matérias vão se unir cada vez mais. Isso é inevitável. Esse modelo Enem, que a gente tanto propaga agora, é um modelo que pelo menos como minha crença pessoal, vai migrar aos poucos para a área de concurso. Sim. Onde vai deixar de ser obrigatoriamente uma decoreba sem fim e priorizar um pouco um entendimento maior do mundo que a pessoa vive. As questões de direito do trabalho, da FCC para a prova do TRT, elas são muito dentro disso. Porque é aquele negócio de contar a historinha, a FCC vem contando a historinha, fulano de tal fez isso, contratou empregado nessa condição, fez aquilo. Bom, nesse caso, qual é a situação? Daí tem uma súmula lá do TST que eles encaixam dentro da situação. Então, todas as questões são construídas dentro desse modelo de uma questão relativamente extensa, que requer uma compreensão, e as respostas vêm normalmente de súmula. Isso vem percebendo como tendência. Sempre é uma tendência ou agora que tu não, sente assim, mais? Está se tornando cada vez mais complexo no sentido da compreensão, de dificultar a compreensão. As respostas continuam sempre no que? SLT,
é a Constituição ou é a súmula do TST. É bem dentro disso. E já vem há bastante tempo sendo dessa forma. O que muda, por exemplo, é lá, de repente, um direito constitucional, que já não é mais só o texto da Constituição, que aí requer lá um pouco mais de controle de constitucionalidade, que requer das ações, que, né, que vai sair um pouquinho do tradicional. Porque também tem isso do TRT, né? Como tem muito, as bancas se repetem, mas também não se repetem tanto. Então elas vão se aperfeiçoando e dificultando um pouquinho mais as provas. Fabrício, e para o técnico, que vai concorrer à vaga de técnico, né? Tu vê possibilidade também de alguma coisa assim nova daquilo que vinha se estudando já para assim, ó, o nosso edital passado, ele não trouxe algumas coisas em termos de direito do técnico que esse pode ser que traga, né? Por exemplo, o edital passado não tinha recursos e não tinha execução. Esse é um ponto que, quem sabe, a gente não diz, estuda, porque vai ter, porque de repente não tenha nesse, isso tu vai fazer só para o Rio Grande do Sul, espera um pouquinho, por quê? Porque é 2 pontos só, né? Que é a questão dos recursos e a questão da execução. Então esses eu acho que são os 2 pontos assim mais de interrogação em relação ao edital do TRT. Será que vai cair recursos? A outra vez, todo mundo estava estudando, chegou na hora, não teve recursos. Será que vai ter a parte de execução? Porque são 2 pontos assim que, como eu disse, requer hoje um cuidado maior pela modificação da legislação. Então, a interrogação hoje seria o quê? Vou estudar recursos na parte de processo ou não vou estudar recursos? Vou estudar execução ou não vou estudar? Porque o restante, ele é muito repetido. É muito parecido. O que mudou foi na parte de técnico, o edital passado, que ele era muito enxuto. Mas daí tinha outras disciplinas, né? Então, Fabrício, eu sei que além de professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, tu também é professor de Direito Constitucional. Eu te pergunto assim, prova de Direito Constitucional TRT. O que tu poderia falar sobre elas? Questões de Direito Constitucional. Assim, o TRT, para técnico, ele continua tendo um perfil muito voltado para a parte de nacionalidade, cai bastante nacionalidade, as competências da União, a competência do Estado, aquela parte ali no que diz respeito ao artigo 21, 22, 23, 24, é muito comum ter questão quanto a isso. A parte da Câmara e do Senado Federal, o artigo 52 do Senado, 51 da Câmara, especialmente 51 da Câmara, cai bastante. Os alunos acham chato isso. Especialmente do 21, 22, 23, 24, por quê? Porque são as competências, o que faz a União, o que faz o Estado, o que pode fazer o município, quem legisla. Só que aí o aluno tem que ter a percepção de estudar isso em conjunto. Tem que estudar aquilo que é competência da União, com aquilo que é atribuição do Presidente da República e aquilo que é competência do Congresso Nacional com a sanção do presidente. Por quê? Porque daí tu não fica aquele negócio chato de tu estudar só o artigo 21, 22, 23. Tu começa a ter uma compreensão da Constituição como um todo. E aí tu tá estudando competência, que é chato pra caramba, mas tu tá estudando a competência do presidente da República, que daí já é mais legal. E aí tu começa a estudar a competência do Congresso de aprovar os atos do presidente. E aí tu vai encadeando o artigo 21, 22, 23, com 84, e vai trazer o 47, 48, e não fica aquela questão tão estanque, que é o que preocupa, assim, o cara acha chato pra caramba aquilo, mas é que ele estuda só aquilo. E aí começa a estudar, vê 20 e poucos incisos, não vou estudar isso aqui, não vai cair. E é o que cai, né? Então tem que tomar esse cuidado. E só para fechar... Mas ele tem uma compensação boa, porque se ele pegar a nacionalidade ali, o 12, né? Pô, ali é um doce, né? Ali é gostoso aquele assunto, né? Nacionalidade, direitos políticos, cai bastante. E isso para técnico, né? E claro, né, ali a parte do STF, do 111 ao 116, que são as competências e a organização da Justiça do Trabalho, pô, isso aí tem que saber direto, né? E para o analista, a grande sacada da prova da FCC, na DTRT, é controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, que é aquilo que não está na Constituição, tem que saber controle, porque se tu pegar as provas anteriores, tu vai ver questões sobre a ADIM, ADC, arguição de descumprimento de preceito fundamental, interpretação conforme a Constituição, que o técnico vai dizer do que esses caras estão falando aí, né? Mas pro analista que está ouvindo, ele vai ver as provas anteriores, ele vai ver, não, é isso aí mesmo, porque é isso que tem sido cobrado, fundamental. Fabrício, em termos de grau de dificuldade, agora eu boto como um leigo na área jurídica, diferente de vocês, porque na informática aqui no TRT, quando a gente analisa questões, isso vale para a Fundação Carlos Chagas de uma forma geral, provas de técnico, de analista, ou nível superior ou nível médio,
a Fundação Carlos Chagas na informática chega a fazer provas de técnico ou de nível médio mais difíceis do que as provas de nível superior. Isso também já ocorreu. Em geral, eu não estou dizendo nem como... acontece muito, mas e na tua área? Eu acho as provas de direito do trabalho, o processo do trabalho, eu acho elas muito honestas, assim. No direito do trabalho, no direito do trabalho, no processo do trabalho, eu acho questões muito honestas. Questões que ficam normalmente dentro de súmulas do TST, dentro da CLT. No direito constitucional, aí realmente tu tem um grau de dificuldade maior. É engraçado isso, né? As provas de direito do trabalho, processo de trabalho, elas são bem honestas. Agora, quando chega na parte do direito constitucional, ela é uma prova mais pesada, não é uma prova para analista muito mais pesada, para técnico ela ainda fica dentro do texto. Mas tem isso, o técnico realmente está num nível, no teu caso, sempre inferior ao analista, né? Você é da área, né? Sim, isso por tu acha que eles descontam na outra, então? Pode ser. Vão pegar vocês vão pegar o técnico da outra e vocês vão sofrer. Vão pagar o pato. Tu falaste que tu meio que aposta aí na parte técnico do TRT, a vida de recursos. Eu acho que sim. E como é que tu explica, como é que tu ensina um cara de nível médio, né, um concurseiro que não tem a faculdade de Direito, a ensinar ele recursos? Ele também não teve no nível médio dele, na escola, no colégio, ele não viu recursos, né? É complicado, né? É que assim, os recursos no processo do trabalho, e todo o processo do trabalho, ele é muito simplificado. O processo civil está se reformando agora para ficar parecido com o processo do trabalho. Mais fácil, mais direto, mais oral, mais dinâmico, né? Que é a característica do processo do trabalho. Então, até porque a própria pessoa que quiser na Justiça do Trabalho, por um lado eu quero que todo mundo nos ouça, mas como advogado não quero que muita gente nos ouça, porque não precisa de advogado na Justiça do Trabalho, né? Claro que é no primeiro e no segundo grau. Então, a questão do jus postulante, que a gente fala no direito do trabalho, né, permite que eu entre com a ação, pessoalmente, sem advogado, conteste a ação. Então, a complexidade dos recursos não é muito grande, a não ser agora, que se importou um recurso de revista, que aí complicou bastante. Então, se vier o recurso de revista, aí sim é uma questão que tem que ter muito cuidado. Por isso, eu não sei se de repente a banca não trabalha com o quê? Com recursos, mas pontuando. Recurso ordinário, que seria o recurso de apelação do processo de trabalho, né, para o pessoal do civil, fecha lá o recurso ordinário, embargo de declaração, um agravo de petição, que é um recurso da execução, e não coloca os de natureza extraordinária. Então, pode ser nesse sentido para o técnico. Mas eu acredito que vem. E tem uma outra questão que eu acho que vai aparecer no edital, que é o processo eletrônico. Eu ia te perguntar isso aí. Que mas todas as provas agora vinculadas têm a ver com e chega a ser ridículo. Isso na informática está vindo em quase todas as provas. Exato. Não, mas aí tem um detalhe importante, é que o nosso tribunal, o nosso TRT aqui é um exagero. Modo de dizer, foi o primeiro a se transformar 100% eletrônico, né? Ainda não está 100%. Não é 100%, ainda não. Praticamente, né? Porque tu vai lá... Não, é que assim, tem varas que já adotaram o processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. Tem varas que ainda não. Mas eu digo, comparado a Minas Gerais, nós estamos bem mais avançados. Acho que sim. Mas o problema... Eu recebo de notícias lá o problema é o quê? O problema é que tu está estudando Direito do Trabalho pela CLT, que é de 1943, e eu estou ensinando para quem vai se preparar que tu vai até a Justiça do Trabalho e tu vai protocolar a tua petição inicial na Justiça do Trabalho e tu vai ter um recibo de um papel físico, sendo que isso não existe mais, hoje, né? não tem mais. O que a gente fala é que pega lá os artigos da CLT e trabalha, e aí por outro lado vai ficar a pessoa ali que diz, mas isso não acontece assim. Claro. E tem a tradição também o nosso tribunal aqui sempre foi vinculado às provas, botar a informática também, diferente lá também, né? Então também tem a tradição das provas anteriores que fizeram confirmar que realmente o Rio Grande do Sul... Não, porque me perguntaram muito, professor, preciso continuar estudando informática aqui de forma antecipada, porque claro que sim, é quase de certeza que vai ter. Principalmente pelo processo eletrônico. Uma justificativa, né? Nossa, Minas Gerais não teve. E principalmente pelo processo eletrônico, né? As questões que hoje a gente já trabalha na preparação dos atos, termos e prazos processuais, por mais que trabalhe com a CLT, tu já está trazendo as questões de contagem de prazo pela lei do processo eletrônico, né? Acho que tem que estar vendo ela. Muito legal.
Muito legal, cara. Que contribuição, hein? Pô, Vindo do interior. Vindo do interior. Qual é que é o lugarzinho lá? Valdebuia. Do interior, né? É, interior do interior. Lá tem shopping, não? Valdebuia? É. Valdebuia só tem a minha Rolante. família. Valdebuia é uma localidade que fica... Não. Valdebuia, vocês têm que conhecer, é uma localidade maravilhosa. Só com os É parentes só a lá, família, é é só só a família. São umas 10 casas que tem, assim. Vocês vão conhecer lá e vão ficar impressionados. Valdebuia. Isso. Com V? Com V, é Valdebuia. Sobe Silveira Martins. Não, é antes de chegar a Silveira Martins. É antes na Maria planície Silveira. ali embaixo ainda? Exato, embaixo. Pô, tu conhece a região ali, viu? Interior, É isso. É interior, né? Passo Fundo deve ter uma Não, mas Valdebuia aquela lá perto, planície né? ele subia bonita, né? Ali, Pô, que tu vai, lindo tá demais ali. É Antes de muito subir legal pra ali. Silveira Martins. E é uma localidade que só para concluir tem um professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Nós temos dali uma juíza do trabalho, do TRT, uma prima, Lenara Falta Aita. um centroavante pro Grêmio. Não. Mas o Colorado é Tá em minoria de novo. Não, isso aí nós não vamos contribuir. Semana que vem, o programa vai estar tão bom como hoje, que está acertada a presença aqui de profissional para falar sobre aquela questão da Rita Lee. Da Rita, certo? A utilização da Ritalina por concurseiros. Se deve, se não deve, se usa, se não usa, se continua quem está usando ou não. Se A Ritalina, então, é uma droga. É um remédio, droga. Todo remédio é droga. É um remédio. Sim. Utilizada por concurseiros. Exatamente. Então, Vale a pena ficar atento. e a gente sabe também que tem concurseiro que está usando, inclusive, até antes da prova, está usando durante o seu tempo de estudo. Certo? E quando vai para a prova, aumenta a dose. Então, tudo isso vai ser debatido aqui na próxima semana, certo? Na próxima semana. Não percam. Com pareceres clínicos. Então, pareceres com as responsabilidades de cada profissional que vai falar sobre isso. Me pediram para falar um pouquinho mais sobre o oficial de justiça, que é uma síntese, dizendo o seguinte: quem está aguardando para ser chamado vai ter que esperar um pouquinho. Tá? Volto a dizer para vocês que há um momento de solidariedade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul com o governador do Estado. O governador do Estado está dizendo que não vai nem pagar o executivo para quem ganha mais de 5 mil reais, vai ter que pagar em parcelas. Imagina os senhores se o judiciário começa a nomear gente. Aí me perguntam assim, mas tem dinheiro? Resposta: tem dinheiro, certo? Estava tudo dentro de um orçamento, esse orçamento não foi cortado. Então, é uma solidariedade. Então, é 90 dias. Só questão de paciência. Só de paciência. Tá? Tem que ter paciência. Eu entendo perfeitamente o que está acontecendo. O camarada estudou 1 ano, 2 anos. O cara deu de tudo. O cara abandonou tudo que era coisa na volta dele para estudar. E agora ele passou... Ficou empolgado. Ficou, né? Tá ali. Eu sei que tem gente que quer assumir em qualquer lugar. Tá diferente dos outros anos que as pessoas rejeitavam comarcas. Hoje o cara quer pegar em qualquer lugar. Porque tá difícil para todo mundo. Né? Então tem que aguardar. Tem que esperar. Tá bom. Terminou. Até o próximo e... Até o próximo. Tchau. Tchau. Valeu.